Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai começar a entender o que nós chamamos de princípios tributários. Primeira pergunta fundamental então é, professor, o que são princípios tributários? Princípios, todos nós sabemos, é aquilo que deve, de alguma forma, normatizar, influenciar, idealizar uma determinada condição para que a gente tenha um sistema tributário, na medida do possível, um sistema tributário tão mais justo, eficaz, eficiente possível. Observe lá que nós temos uma série de princípios tributários que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Fala-se lá, por exemplo, do princípio da simplicidade, do princípio da neutralidade, da equidade, da capacidade contributiva, princípio do benefício, e por aí vai. Então, a gente vai precisar estudar cada um deles, porque repetidamente eles caem em provas de finanças públicas, porque o sistema tributário brasileiro, que é lá a principal fonte de receita dos governos, é uma barafunda que contraria radicalmente boa parte dos princípios tributários considerados na condição de idealidade. Legal? Então vamos botar aqui na tela para você entender. Então a nossa aula de hoje, ela começa tentando entender os princípios tributários. Ou seja, aquilo que em tese deve orientar a imposição de uma determinada tributação para que a gente tenha uma condição ótima sob o ponto da justiça tributária e da eficiência econômica. Então, os princípios tributários, eles vão em duas medidas. Primeiro, a questão da justiça, corrigindo aqui, a questão da justiça tributária, entendida aqui, justiça tributária, como aquela tributação que vai buscar, na medida do possível, desonerar a população menos abastada, mais empobrecida, mais pauperizada e onerar proporcionalmente mais a população mais abastada, mais favorecida, mais enriquecida. Por um outro lado, a ideia do princípio tributário é que ele promova, na medida do possível, eficiência econômica. Porque nós sabemos que o governo, quando ele impõe a tributação, necessariamente ele está intervindo na decisão dos agentes econômicos sobre como alocar a sua renda. Por uma variável clara, o governo precisa financiar as suas atividades. Essas atividades têm como principal fonte de financiamento a tributação. Porém, quando o governo tributa, muitas vezes ele tira a renda dos agentes econômicos, causando, eventualmente, uma distorção na alocação desses recursos. E, em alguns casos, até em ineficiência econômica. E, portanto, a gente tem uma certa dicotomia dentro dos princípios tributários, que é o princípio da equidade de um lado, discutindo-se com a questão da eficiência do outro lado. Nem sempre aquilo que é eficiente sob o ponto de vista econômico é equitativo, traz justiça tributária. E muitas vezes um princípio de equidade de justiça tributária afeta o grau de eficiência dentro da economia. Por isso é que nós temos lá uma série de princípios tributários que devem, na medida do possível, serem observados. Então vamos colocá-lo aqui para a gente tentar entender. O primeiro princípio, a gente já enunciou para você, que é o princípio da equidade.
Então, eu posso falar no princípio da equidade, no princípio do benefício, da capacidade contributiva, da mesma forma que podemos falar no princípio da neutralidade, da economicidade. Só para ficarmos aqui em alguns exemplos, tudo bem? Então, a gente pode falar do princípio da equidade, do benefício, da capacidade contributiva, da neutralidade, da economicidade, da progressividade, da simplicidade, da universalidade, da totalidade, da unidade e por aí vai. A gente terá a oportunidade de, ao longo das nossas aulas, ver cada um desses princípios e ver também como é que, eventualmente, eles foram lá cobrados em prova. A nossa primeira tarefa, então, é entendermos o princípio da equidade, na sequência, o do benefício e o da capacidade contributiva. Legal? Então, vem para cá. Vamos apagar aqui. A gente já sabe que até os economistas clássicos como Adam Smith e David Ricardo, passando por economistas mais intervencionistas com Keynes, sempre se preocuparam, né, com a questão da equidade tributária. E o princípio da equidade, ele vai me dizer lá, né, basicamente o seguinte, que o ônus tributário ele deve ser equitativo entre os agentes econômicos, observando pelo menos duas variáveis, ou o benefício ou a capacidade contributiva. Então, vamos analisar, né, a equidade sobre a ótica do benefício. Sobre a ótica do benefício, o tributo deve ser cobrado de acordo com o benefício total, proporcional ou marginal que eventualmente ele gera em relação ao agente econômico individual. Nesse caso, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica. Um exemplo claro disso, né, de benefício total, é, por exemplo, quando de uma obra pública redundar, por exemplo, né, algum tipo de valorização imobiliária do imóvel do agente econômico individual. Então, é passível de cobrança, por exemplo, da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria advoga o quê? Né? Que na medida do gasto governamental, e portanto não pode exceder a ele, desde que a obra governamental tenha redundado em valorização imobiliária do imóvel do agente, pode ser cobrado lá essa contribuição no limite da execução do gasto público, ou seja, não pode ultrapassar a ele. A grande questão é a gente verificar o seguinte: a valorização imobiliária decorrente da intervenção governamental, ela gerou um benefício total, proporcional ou apenas marginal, ou seja, adicional. Essa é uma dificuldade muito grande de se perceber, ou seja, a intervenção do ente governamental, ela cria um benefício total, proporcional ou marginal, da qual, né, o exemplo aqui, né, do tributo, contribuição de melhoria, que é aquele, aqui apenas a título de exemplo, óbvio, redundar valorização imobiliária. E aí o aluno pensa o seguinte: professor, tem como me dar um exemplo? Claro que sim. Imaginemos lá
que uma determinada intervenção pública do município, ao renovar uma praça, portanto, o seu mobiliário urbano, calçamento, a área florestada, a iluminação, o policiamento, o setor de telefonia, e o governo criou também naquela localidade um estacionamento público gratuito. Esse conjunto de melhorias provocadas pela intervenção governamental valorizou todos os imóveis da cercania daquela praça, porque com o estacionamento público gratuito, isso beneficiou o comércio local, facilitou as atividades dos moradores de chegada e saída em casa, permitiu a criação de uma área de lazer, tornou os imóveis mais atraentes e valorizados. A pergunta, no entanto, é: essa valorização imobiliária gerou um benefício. Observe que o benefício ele é total, proporcional ou marginal. Portanto, ele é de difícil mensuração, né? Então, na maioria das vezes, embora as prefeituras possam cobrar um tributo chamado contribuição de melhoria, atendendo ao princípio da equidade, de que as pessoas devam contribuir mediante o benefício que receberam, que foi a valorização imobiliária, no nosso exemplo, que pode ser total, proporcional ou marginal, ela tende a um determinado princípio da equidade sobre a ótica do princípio do benefício. Você paga na medida em que você é beneficiado pela atuação governamental. Legal? Vamos dar uma olhadinha no nosso material para a gente confirmar isso aí? Vem para cá. A nossa tarefa inicial nessa aula é entender lá o princípio da equidade, né? O financiamento, para que o Estado cumpra as suas funções com a sociedade, é basicamente feito a partir da arrecadação tributária. O princípio da equidade é um imposto neutro e equânime, que distribui o seu ônus de maneira justa entre os indivíduos. A equidade pode ser avaliada sobre outros dois princípios. O primeiro é o princípio do benefício. Nesse sentido, um tributo será considerado justo aquele que cada contribuinte paga ao Estado um valor relacionado com os benefícios que eventualmente recebe do governo. Eu posso pensar num benefício total, proporcional ou marginal. Pelo princípio do benefício total, os impostos a pagar devem equivaler a benefícios totais que o indivíduo recebe do gasto público. Os benefícios totais dos serviços públicos são sempre maiores do que os custos desses serviços, da mesma forma que o valor total de um produto de mercado é sempre superior ao seu custo total. Há, portanto, um excedente de valor do bem público que nós chamamos de excedente do consumidor, assim como há um excedente do consumidor no caso de um bem privado. Então, no nosso exemplo, a renovação da praça pública, com todo o seu mobiliário e o estacionamento, ele gerou um aumento do bem-estar da coletividade do entorno, que redundou numa valorização imobiliária. Resultado, o benefício total advindo daquela obra é maior do que o custo da própria obra. E, nesse sentido, ele pode ensejar a valorização imobiliária e, nesse sentido, a prefeitura pode cobrar um tributo na medida do gasto da realização da obra, né, chamado contribuição de melhoria. Mas observe que o benefício também pode ser proporcional. Estipula que a carga tributária deva ser distribuída proporcionalmente ao benefício total recebido. Isso significa que o excedente do contribuinte deve ser distribuído de forma equivalente às diversas contribuições. Então, vamos lá. Da obra governamental na nossa praça hipotética, quem se beneficiou mais?
o apartamento voltado para a praça ou aquele que tem fundos para ele, a loja de pizza em frente à praça ou, eventualmente, o comércio de farmácia ou de supermercado. Então, a proporcionalidade diz respeito à apropriação do excedente do consumidor em virtude da realização da obra. Eu posso pensar no benefício marginal, lembrando que marginal em finanças públicas e economia diz respeito sempre à adicional. Estabelece que os impostos devem ser distribuídos com base no benefício marginal, portanto, no incremento recebido. Assim, o critério do benefício torna-se análogo ao critério de preço dentro da economia. O tributo a ser pago deve equivaler à avaliação feita pelo cidadão da utilidade marginal do serviço público a ele prestado. A receita gerada forneceria, então, uma medida de utilidade, do grau de bem-estar que o cidadão sente do serviço público e, portanto, graduaria a sua oferta. Quais são as críticas, pessoal? Uma é óbvia, né? A produção pública não é sujeita à lei do preço, porque o governo não se preocupa somente com a questão da eficiência econômica. O governo se preocupa com a questão distributiva. E, portanto, muitas vezes, mesmo que economicamente não seja considerado viável uma intervenção, o governo o faz porque isso maximiza o bem-estar da coletividade. Vamos dar um exemplo. Imagine lá 2 municípios que poderiam dinamizar a sua economia, facilitar lá o deslocamento de pessoas se uma ponte fosse construída entre ambos. A iniciativa privada vai olhar o quê? A eventual cobrança de um pedágio sobre a ponte renderia quanto em termos monetários ao longo do tempo de concessão? Qual é o custo de construção da ponte? A iniciativa privada pode chegar à conclusão que tal ponte não tem viabilidade econômica. Mas o governo não está olhando só a viabilidade. Ele está olhando, sobretudo, a questão do aumento do bem-estar. E aí o governo, mesmo assim, vai lá e faz a ponte, faz a intervenção. Portanto, a produção pública não é sujeita somente à lei do preço, pois encontra-se disponível para todo e não existem formas possíveis de determinação da quantidade consumida. Isso nos leva a um outro princípio, que é o da capacidade contributiva. Então, vem para cá. No princípio da capacidade contributiva, pessoal, nós estamos olhando aqui a equidade sob o ponto de vista horizontal e vertical. A pergunta, então, é, professor, o que é uma equidade horizontal? O princípio da capacidade contributiva, ele atende ao princípio da equidade, determinando que os agentes econômicos devam contribuir através da tributação mediante a sua capacidade de contribuição. Portanto, indivíduos, agentes econômicos com a mesma capacidade contributiva pagariam o mesmo tributo. É o que nós chamamos de equidade horizontal. Então, mesma capacidade contributiva, mesmo tributo. Porém, observe lá que eu também posso falar
da equidade vertical. Nesse sentido, agentes econômicos com capacidade contributiva maior devam ser oneradas, com tributos proporcional à sua capacidade de contribuição. Portanto, em tese, contribuições maiores. Quanto maior a capacidade de contribuição, maior a alíquota do tributo. Isso permite praticar justiça tributária. Permite lá, e lembrando sempre, que o objetivo da tributação não é punir o agente econômico, mas a tributação tem como objetivo, pelo menos a priori, tentar buscar uma distribuição mais equitativa, igualitária, socialmente justa da renda. Então é razoável imaginar que os agentes econômicos com maior capacidade contributiva devam pagar proporcionalmente mais tributos do que a população de mais baixa renda, que tem capacidade contributiva menor. Então, a verticalidade, me diz o seguinte, que agentes econômicos com capacidade contributiva diferenciada paga tributo diferenciado. Isso pode ser representado, eu gosto muito de fazer um desenhozinho esquemático, porque o aluno ele grava, às vezes visualmente isso, que mostra lá a horizontalidade e a verticalidade. Então, equidade horizontal, mesma capacidade contributiva, mesma quantidade de tributo. Verticalidade, capacidade contributiva diferenciada, paga tributo diferenciado. Como é que a gente representa isso, Vamos apagar aqui. Uma das formas de representação fácil, a respeito disso, é quando a gente constrói isso aqui, Então, nós colocamos aqui a quantidade de tributo e desse lado nós temos a capacidade contributiva. Então, a gente com a mesma capacidade contributiva paga a mesma quantidade de tributo. Agentes com capacidade contributiva maior pagam mais tributo. Esse desenhozinho aqui ajuda a gente, eventualmente, a tirar a dúvida na hora da prova. Então, o que eu tenho? Desse lado esquerdo aqui, eu tenho o que nós chamamos de equidade vertical, ou seja, agentes com capacidade contributiva diferente pagam proporcionalmente tributos diferentes, de forma que a eventual perda de bem-estar causada por um agente mais abastado seja minimamente equivalente à perda de bem-estar pelo pagamento do tributo de um agente menos abastado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma equidade horizontal. Ou seja, agentes econômicos com a mesma capacidade contributiva pagam a mesma quantidade de tributos. E com isso, o princípio da capacidade contributiva, ele é mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo do que o princípio do benefício. Então, via de regra, ele é que será mais utilizado quando nós olharmos os princípios tributários sobre a ótica da equidade. Legal? Bacana aqui? Eu gosto desse esqueminha, ele é bastante simples e ajuda o aluno a se lembrar na hora da prova. Legal?
Então vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar lá. Nós temos então, pessoal, um outro princípio, né? Que é o princípio da capacidade de pagamento, também chamada de capacidade contributiva. Os agentes, famílias e firmas deveriam contribuir com impostos de acordo com a sua capacidade de pagamento. Um exemplo claro no Brasil é o imposto de renda, que tem uma alíquota mínima de 15%, até determinado percentual de renda os trabalhadores estão isentos, e essa alíquota vai até 27,5% da renda, né? Então, é uma forma de você adequar a capacidade contributiva. Até determinada renda, isento. A partir de determinada renda, 15%. E essa alíquota vai crescendo até 27,5%. Observe lá que esse princípio determina que o total de contribuição tributária e a sua vinculação ao gasto, isso é, como que a tributação foi distribuída. Dessa maneira, vamos realizar lá a questão. Em 2013, a ESAF elaborou essa questão para prova no Ministério da Fazenda para analista de finanças e controle. Ela disse assim: um dos princípios básicos da teoria da tributação é o da equidade. De acordo com o princípio da equidade, identifique a única opção correta. Então, eu quero a certa. Letra A. A equidade refere-se à não interferência sobre as decisões de alocação dos recursos. Alternativa falsa. Porque a própria imposição do tributo, de alguma forma, ela altera o livre-arbítrio do agente econômico sobre como alocar a sua renda. E a pergunta é por quê? Porque a imposição da tributação tira renda do agente econômico. Portanto, quando ele fala lá que a equidade refere-se à não interferência, essa alternativa é falsa. Letra B. A produtividade de um tributo, na ótica de sua contribuição para a receita fiscal, pode ser avaliada com base na identificação dos coeficientes de elasticidade da receita em relação à renda para diferentes alternativas de tributação. Observe lá que a elasticidade ela é um elemento que pode ser levado em consideração quando da imposição do tributo. Vamos lembrar, o que é elasticidade, né? É uma medida de sensibilidade em relação a uma variável. Bom, para a gente compreender isso, vamos puxar aqui o quadro em branco e bem rapidinho, sem nenhum objetivo aqui de dar aula de microeconomia. Mas vamos lembrar, eu tenho elasticidade como uma medida de sensibilidade de uma variável em relação a outra variável. No caso do tributo, a elasticidade que mais nos importa é a elasticidade preço da demanda e a elasticidade preço da oferta. A elasticidade preço da demanda me dá a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. A elasticidade preço da oferta me dá a variação percentual da quantidade ofertada dividido pela variação percentual do preço. Em ambos os casos, eu posso ter lá uma condição elástica. Nesse caso, nós vamos ter que elasticidade preço da demanda é maior do que 1, ou da oferta. Nesse caso, a variação da quantidade demandada varia mais do que uma vez o aumento de preço. Então, se o governo impor uma tributação que pese sobre o preço, a quantidade demandada vai cair mais do que o aumento de preço e o governo perde receita tributária. Mas eu posso ter uma condição inelástica.
A condição inelástica é quando a elasticidade, preço da demanda e da oferta é menor que a unidade. Isso significa dizer que o aumento de preço provoca a queda da demanda ou da oferta, mas menos que proporcionalmente ao aumento de preço. Então, se o governo impor carga tributária que aumente o preço e o bem tiver uma demanda inelástica, a receita tributária vai aumentar, porque a quantidade demandada vai cair, mas ela vai cair menos que proporcionalmente o aumento de preço. Beleza? Observe lá que isso não guarda relação com o princípio da equidade. Guarda relação com a eficiência econômica da imposição do tributo. Portanto, a letra B é falsa. Olha para cá. Ele diz assim: a produtividade de um tributo, na ótica de sua contribuição para a receita fiscal, pode ser avaliada com base na identificação dos coeficientes de elasticidade da receita em relação à renda, para diferentes alternativas. Observe que isso não está relacionando equidade, isso está relacionando com eficiência da capacidade contributiva mediante a elasticidade. Portanto, a alternativa é falsa. Vamos para a próxima. A nossa letra C diz assim: o critério do benefício estabelece que cada indivíduo deve contribuir para a produção de serviços governamentais de forma a igualar o preço unitário do serviço ao benefício marginal que ele recebe com a sua produção. Ora, o princípio do benefício pode ser total, proporcional ou marginal. Correto conceito, gabarito letra C. Vejamos por que não a D. A aplicação do princípio da equidade supõe que a situação vigente no instante anterior à imposição do tributo configure uma solução eficiente do ponto de vista do critério da eficiência de Pareto. O princípio da equidade não pressupõe que a situação anterior à imposição do tributo fosse Pareto eficiente, porque a questão da equidade se relaciona não à eficiência, mas com a justiça tributária. Portanto, a alternativa, falsa. A tributação proporcional de pessoas que se encontram em iguais posições de renda ou de bem-estar é conhecida como equidade vertical. Não, se é a mesma condição, é equidade horizontal e não vertical. Alternativa incorreta. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão, uma questão de 2014, da banca CESP-UNB para a Câmara dos Deputados. Prova lá para analista legislativo na área de consultoria de orçamento e fiscalização financeira. A questão diz assim: com relação às consequências, às origens e aos princípios da tributação, julgue o item que se segue. Se a prefeitura de determinado município instituir uma taxa única para o financiamento do serviço público de coleta de lixo, estipulada em 1% do valor atribuído ao imóvel, tal medida caracterizará a adoção de um critério da capacidade de pagamento em detrimento do critério do benefício. Observe, pessoal, qual é o princípio do benefício? O princípio do benefício me diz que eu devo contribuir na medida em que sou beneficiado pela intervenção governamental. O benefício pode ser total, proporcional ou marginal. Olhe lá que o princípio da capacidade de pagamento me diz que a minha contribuição ela deve ser, na medida da minha capacidade contributiva, que reflete basicamente a minha renda, o meu consumo ou o meu patrimônio. Nesse sentido, observe o que a questão disse.
Se a prefeitura de determinado município instituir uma taxa única para financiamento do serviço público de coleta de lixo, estipulada em 1% do valor atribuído ao imóvel, tal medida caracterizará a adoção do critério da capacidade de pagamento. Teoricamente, imóveis mais caros, portanto de população mais abastada, paga mais. Imóveis da população mais pobre, menos abastada, via de regra menores e em bairros periféricos, pagam menos. Isso atende ao princípio da capacidade contributiva de ordem vertical e horizontal, em detrimento do princípio do benefício, porque, em tese, a mansão ou o casebre são ambos beneficiados pelo recolhimento de lixo, correto? O princípio tributário é que foi adotado diferente. Se a prefeitura de determinado município instituir uma taxa única para o financiamento do serviço público de coleta de lixo, estipulada em 1% do valor atribuído ao imóvel, tal medida caracterizará a adoção do critério da capacidade de pagamento, de acordo com o tamanho do imóvel, em detrimento do critério do benefício, porque, teoricamente, todos são beneficiados. Alternativa verdadeira, gabarito dessa questão, correto. Está certo. Beleza? Vamos ver lá, então, o nosso gabarito aqui. Questão número 1, C. Questão número 2, C de correto, né? Portanto, a gente chega aqui ao final de mais essa aula para você. É sempre um prazer imenso a gente estar junto. Quero deixar para você sempre um fortíssimo abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!